Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Coura, diretora da Suno Asset e hoje nós vamos falar de 4 motivos para investir no SNAG 11, o nosso Fiagro. Mas antes de começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, já deixar o seu like nesse vídeo e deixar dúvidas do que você tiver para a gente trabalhar em outros conteúdos aqui da Suno Asset. Para analisar opções de investimento, como fiagros, existem várias métricas que o investidor pode utilizar. O investidor pode focar unicamente na carteira investida, buscando as características do portfólio e indicadores mais específicos do fundo também, comparando o fundo com ele mesmo, e indicadores mais macro de mercado, comparando o fundo com outros similares e trazendo informações relevantes em um histórico maior de tempo para a tomada de decisão. No vídeo de hoje, nós vamos falar desses indicadores mais comparativos de um fundo e que ajudam o investidor a tomar boas decisões de investimento. Então vamos lá começar para esses 4 motivos. Primeiro motivo, performance. A performance significa uma combinação dos rendimentos que o fundo distribui todos os meses e da cota dele no mercado. Para você comparar a performance de um fundo com outros fundos pares, é interessante pegar um espaço de tempo. Então, por exemplo, desde que o fundo foi listado até o momento atual e ver como que o fundo se comportou nessa grande janela, na sua cota mercado, mais os seus rendimentos distribuídos. Neste gráfico aqui abaixo do SNAG, nós trazemos exatamente essa análise de performance do SNAG com todos os outros fiagros listados do mercado. E nós podemos ver por este gráfico que o SNAG rendeu nesse intervalo de tempo, se nós somarmos todos os rendimentos distribuídos mais a variação de cota no mercado, 10% a mais do que a média de todos os pares do mercado. Além disso, quando nós pegamos esses pares de mercado, dividimos eles em 4 e pegamos o quartil que teve a melhor performance, o SNAG ainda assim bate esse melhor quartil. Isso é um sinônimo de consistência e entrega de valor para os cotistas. Segundo motivo para investir em um fundo é a volatilidade. O que significa volatilidade? Volatilidade é uma métrica de risco. Isso quer dizer o quanto que a cota desse fundo e os retornos, quanto que o retorno total desse fundo está oscilando no mercado. Esse fundo tem uma cota que sobe muito, cai muito, tem um rendimento que paga muito no mês, depois fica um mês sem pagar. Então, tudo isso é reflexo de risco para o investidor. Isso traz volatilidade. Comparando a volatilidade em uma janela de tempo, como nós podemos analisar neste gráfico aqui do SNAG, desde que ele foi listado no mercado até a última data que nós temos aqui valores, conseguimos analisar que o SNAG é um fundo que mexe 10 vezes menos do que a média de outros fiagros do mercado. Então essa é uma ótima medida de risco para o investidor estar atento e analisar quando ele quer fazer um investimento, para entender o quanto que esse investimento pode trazer de risco, ou seja, quanto ele pode chacoalhar a carteira do investidor. Terceiro motivo aqui é o índice Sharpe. E o que quer dizer esse índice? Esse índice nada mais compara o retorno de um fundo com o seu risco. E quando nós calculamos ele mostra para cada um ponto de risco que você está correndo neste fundo, o quanto que ele te entrega de retorno adicional. Como nós podemos analisar nessa tabela comparativa do SNAG com outros fiagros, nós percebemos que o Sharpe do SNAG é de 3,8, enquanto a média desses outros fiagros da tabela é de 0,8. O que isso quer dizer? Que para cada ponto de risco que o SNAG corre, ele entrega um retorno equivalente a 3,8, enquanto outros fiagros na média, para cada ponto de risco, entregam 0,8 de retorno. Isso é um reflexo dos rendimentos constantes do fundo e dessa baixa volatilidade, esse baixo risco que acaba deixando o fundo mais estável, com mais previsibilidade e um alto índice Sharpe. Quarto motivo para analisarmos investimentos é a liquidez. Por que importa tanto um fundo ser líquido?
porque o investidor consegue com facilidade montar e desmontar posições sem mexer no preço ali de tela do ativo, exatamente porque ele é muito líquido, então tem muita oferta e demanda, e também para quando o investidor quiser reinvestir os seus rendimentos, ele tem ali bastante liquidez, bastante disponibilidade de cotas. O SNAG 11 é um fundo que tem 500 milhões de patrimônio e uma liquidez média diária de 1 milhão a 1 milhão e meio. Essa liquidez do fundo faz com que ele fique sempre próximo dos 5 maiores fiagros em termos de liquidez no mercado, comparando os últimos meses, mesmo não sendo o maior em termos de tamanho. Então, quando nós olhamos a liquidez proporcional, o SNAG fica basicamente na liderança de liquidez e na liquidez absoluta fica sempre entre os 5 maiores fiagros mais líquidos do mercado. E esses foram os 4 motivos para investir no SNAG e para analisar outros fundos que você queira investir no mercado. Para conhecer mais sobre o SNAG 11, clica aqui no link que nós temos o relatório gerencial e várias outras informações bacanas do fundo. E não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram @sunoasset, que tem muitos conteúdos como este aqui para você, investidor, ficar antenado sobre o mercado.